Candidatos do PL não colocavam a figura do ex-presidente da República na campanha eleitoral. Exatamente, Carol. E aí você percebe que em alguns lugares esconder o apoiador, ele faz mais sentido. Em outros, ele faz menos sentido. Agora, você quer saber uma coisa curiosa? O que os candidatos do PT e do PL estão dizendo, e mesmo aqueles que são apoiados por Lula e Bolsonaro, que ter o Lula ou o Bolsonaro como padrinho fez muito mais sentido no primeiro turno do que no segundo turno. Porque no primeiro turno, você conquista aquele eleitor que é devoto de um ou do outro. Você chama a atenção do eleitor no primeiro momento para depois te apresentar. Eu sou o candidato do Lula, eu sou o candidato do Bolsonaro. Agrega esse grupo de eleitores que cada um tem na mão 1/3 do Brasil, segundo a Quest. Então você flerta com esse eleitorado para te levar para o segundo turno. E aí quando você chega no segundo turno, aí você tem mais tranquilidade para poder, já tendo tido aqueles eleitores, já tendo passado o recado para eles, para poder fazer a campanha um pouco mais tranquila. É o que exatamente o Pedro dizia do André Fernandes, lá em Fortaleza. Esse efeito de, o Bolsonaro foi importante no primeiro turno, mas chega no segundo turno, precisa abrir esse leque e dialogar com mais gente. Tanto é que muita gente diz que aqui em São Paulo, por exemplo, que o Lula tinha a expectativa de estar bastante presente, até veio no segundo turno bastante, que ele seria mais importante no primeiro turno do que no segundo. E o Boulos quase não passou para o segundo turno. A diferença com o Pablo Marçal foi bem pequenininha, menos de 50 mil votos. Bolsonaro sai fortalecido ou enfraquecido dessa eleição? Agora é a hora que a gente vai debater aqui, porque a gente tem uma opinião um pouco divergente. Na minha avaliação, Bolsonaro sai fortalecido. Sai fortalecido porque leva 4 capitais brasileiras, porque tem mais que o dobro das cidades brasileiras do que o Partido dos Trabalhadores. Sai fortalecido porque mesmo aqueles que perderam neste segundo turno das eleições conseguiram emplacar uma vantagem significativa e se tornaram, de fato, personagens da eleição ou da política brasileira. Então, na minha avaliação, o Bolsonaro sai mais vitorioso desta eleição do que o presidente Lula.